Deputados cobram nomeação de professores aprovados em concurso público. Cadeia produtora de laticínios pode ser retirada do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. E Detran deve ter que dar placa nova para motoristas que tiverem o item clonado. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Professores aprovados em concursos públicos da Secretaria Estadual de Educação foram convocados, mas ainda aguardam a nomeação. Parlamentares da Comissão de Educação da Alerj deram prazo de 15 dias para que a Secretaria apresente um calendário com a previsão dos atos. São 923 professores aprovados que já passaram por todo o processo de admissão. Eles já realizaram exames médicos e apresentaram os documentos necessários. É o caso de Rodrigo Bittencourt, aprovado no concurso de 2013. Ele foi convocado em abril de 2016, mas não pôde assumir o cargo porque até hoje não foi nomeado. Eu fui convocado em abril, fiz a perícia médica em maio. Em maio eu já entreguei a minha habilitação pericial à minha regional do ano passado e abri conta no Bradesco. Nosso grupo é um grupo bastante heterogêneo. Há colegas que são docentes de outras disciplinas, outras regionais. A maioria, inclusive, passou por todo o processo admissional antes. Entre as justificativas apresentadas pelas representantes da Secretaria está o decreto de calamidade pública do Estado, além de questões organizacionais da rede. A gente teve o decreto de calamidade, mas não é o principal problema ou impedimento da nomeação desses servidores. Nós estamos, nesse momento, replanejando a rede, né? Tiveram algumas turmas que estão sendo abertas, outras fechadas. Nós estamos discutindo a base nacional comum. Então, a questão da aposentadoria, que tem uma movimentação de servidores na rede, e isso faz com que a gente aguarde um pouco a nomeação desses servidores. Os parlamentares também questionaram a informação da Secretaria de que no ano de 2016, 3.000 profissionais foram desligados definitivamente da rede e apenas 524 foram admitidos. Quando a gente diz que tivemos 3.000 servidores afastados, e aí é aposentadoria, é falecimento, é exoneração, nem todas essas pessoas estão em regência de turma. Nós temos servidores que estão em outras funções e que tiveram aposentadoria, e a maioria desses servidores, eles não estão dando aula, eles estão em licença especial, que é o que se é permitido antes da aposentadoria. Os deputados cobraram da Secretaria de Educação detalhes sobre as contratações temporárias de professores. Para os parlamentares, há uma carência comprovada de professores, sendo que existe disponibilidade de profissionais concursados. A comissão deu prazo até 31 de março para a Secretaria apresentar um cronograma das nomeações. É preciso que esses profissionais sejam admitidos, né? Já passou o processo seletivo e a própria Secretaria foi quem deflagrou o processo admissional. Nós estamos em diálogo com o Ministério Público, que desenvolveu um inquérito, que já foi ajuizado. Nós vamos fazer uma interlocução com a juíza que preside essa ação penal, essa ação civil pública, perdão, e ao mesmo tempo demos um prazo à SEDUC para que, afinal de contas, decline o seu planejamento cronológico para a nomeação desses servidores. O Rio de Janeiro consome quase 3 bilhões de litros de leite por ano e produz apenas 513 milhões. Para enfrentar o problema, a Alerj vai votar um projeto de lei para excluir a cadeia de produção de laticínios do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, que obriga as empresas a recolher 10% dos incentivos fiscais concedidos pelo Estado. O diagnóstico da cadeia agroindustrial láctea do Estado foi apresentado durante reunião da Câmara Setorial de Agronegócios do Fórum Permanente do Rio. O que a Câmara Setorial de Agronegócios fez hoje foi catalisar essas informações que foram produzidas pelo diagnóstico da Sindilate e mostrar aos deputados a importância desse setor para o desenvolvimento do Estado do Rio. Eu acho que a gente saiu daqui com uma agenda positiva, objetiva, de tirar primeiro esse setor do FEF, que é o Fundo de Recuperação Fiscal, e depois ir trabalhando cada um dos temas que foram levantados aqui, como segurança pública e também a questão da genética, como você pode trabalhar para aumentar a produção de leite no estado do Rio de Janeiro e suprir o segundo maior mercado consumidor do estado.
Segundo o estudo apresentado pela consultoria Milk Point, encomendado pelo Sindicato da Indústria de Laticínios, o Sindilate, o estado do Rio consome 2,9 bilhões de litros de leite por ano e produz apenas 513 milhões, um déficit de mais de 2,3 bilhões de litros de leite por ano. É um leite que vem de fora, vem de outros estados, eventualmente até de outros países. O Rio de Janeiro não desenvolveu a sua produção a ponto de atender a sua demanda. E então esse déficit tem que ser visto como uma oportunidade para a cadeia crescer aqui internamente e passar a atender uma parte maior desse déficit, né? Apesar da cadeia láctea ser a segunda maior do estado e ter um faturamento de 2 bilhões de reais ao ano, segundo o presidente do Sindilate, a capacidade instalada da produção de leite é 55% ociosa no estado. Existe uma capacidade ociosa, uma capacidade instalada, preparada para poder receber um volume de leite que seria o dobro do que é recebido atualmente. Hoje nós tivemos uma acolhida que eu reputo como excelente de vários partidos, de vários deputados aqui da Alerj. E foi entendido que, na verdade, o leite não deveria constar do FEF. Nós estamos aqui nos sentindo amparados, né, pela Assembleia Legislativa e pelos deputados. Então nós acreditamos que nós vamos resolver a questão do FEF e não apenas a questão do FEF. Entrar numa agenda positiva para resolver os demais gargalos que a cadeia pode resolver, trazendo um aumento de produção e geração de emprego e renda no interior do estado. A disponibilidade de crédito rural de apenas 12% para a produção agropecuária no estado e também o recolhimento de 10% das empresas dos incentivos fiscais concedidos pelo estado ao FEF são alguns dos gargalos do setor. O deputado Edson Albertassi disse que será votado na Alerj um projeto de lei para excluir a cadeia láctea do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Quando aprovamos o Fundo de Equilíbrio Fiscal, não nos atentamos com a cadeia produtiva do leite. Aprovamos e isso trouxe muita dificuldade, porque o produtor já sofre muito no Rio de Janeiro. E nós temos a obrigação agora de retirar a cadeia produtiva do leite e também vamos aproveitar e incluir outros segmentos que têm também a mesma dificuldade. A CCJ aprovou nesta quarta a criação da Política Estadual de Economia Solidária. O projeto é do deputado Zaqueu Teixeira. A proposta do parlamentar é desenvolver empreendimentos e redes de economia solidária por meio de programas, projetos e convênios firmados entre a sociedade civil e o poder público. O projeto também prevê a criação do Fundo Nacional de Economia Solidária, com o objetivo de administrar os recursos a serem investidos na área. É um projeto regulamentador e que permite você estimular e muito a economia solidária. Dentro das diretrizes, quem atua, cria o Conselho Estadual, né, de Economia Solidária. Então, na verdade, é uma política ampla que nós estamos propondo a criação para que haja o estímulo, né, dessa forma de agir, que é a economia solidária. Outro projeto que recebeu parecer pela constitucionalidade torna obrigatório que as unidades socioeducativas para meninas sejam dirigidas por mulheres. O texto da deputada Tia Ju diz ainda que a vigilância e a custódia das internas também seja feita apenas por profissionais femininas. Funcionários de outras áreas, como o departamento médico, administrativo e de ensino, continuam podendo ser do sexo masculino. Também foi considerada constitucional a proposta do deputado Carlos Mink, que altera a lei que criou o Conselho Estadual de Comunicação Social. O objetivo do Conselho é democratizar o acesso à informação e a diversidade cultural nos meios de comunicação do Estado. O parlamentar aperfeiçoou a lei, regulamentando alguns pontos que não estavam em vigor. A lei do Conselho é minha mesma e tem 10 anos, mas foram vetados vários artigos e ficou sem composição. Então nós temos um conselho que foi criado por uma lei minha, mas ele não funciona porque a sua composição não estava definida. É fundamental isso para garantir a liberdade de imprensa, impedir o jabá nos rádios, apoiar as rádios comunitárias, tantas coisas boas, e o conselho estava criado, mas não funcionava porque a composição foi vetada. A gente está repondo agora uma composição paritária e democrática. Quem tiver a placa do carro clonada poderá ganhar uma nova de graça do Detran. O projeto do deputado Luiz Martins foi aprovado hoje pelo plenário.
Veja como foram as votações com Fernanda Nogueira. Na sessão plenária desta quarta-feira foi aprovado o projeto do deputado Carlos Mink, que define diretrizes para a gestão integrada de recursos hídricos do Estado. O texto cria regras para a implantação de programas de educação ambiental, de desenvolvimento de capacidades, de mobilização social e de comunicação. O projeto segue para sanção ou veto do governador. Eu já sou autor de uma lei antiga de educação ambiental. E também sou autor de uma lei sobre gestão de recursos hídricos. Em 2015 a gente teve aquela crise hídrica e a gente viu que estava insuficiente, tanta gestão integrada, a questão de reaproveitamento de água, evitar o desperdício. Nós resolvemos juntar essas duas leis e acrescentar novos conceitos e atividades para a gente não estar daqui a 2, 3 anos com uma nova crise hídrica, porque não mudaram os métodos de educação e de gestão visando coibir o desperdício e garantir o reaproveitamento da água. Motoristas que tiverem a placa do carro clonada vão poder retirar uma nova de graça no Detran. O projeto do deputado Luiz Martins segue para a sanção do governador. O surf de peito, também conhecido como jacaré, pode ser declarado patrimônio cultural e material do Rio. O texto dos deputados Bruno Dauaire e Ana Paula Rechuan foi aprovado e segue para a sanção do governador. Esse surf do peito, você utiliza o próprio corpo. Então acaba sendo um esporte de inclusão social, onde as pessoas, os jovens das comunidades que moram próximo à praia, acabam interagindo com os moradores ao redor e através do esporte, se integrando. O Estado do Rio pode ter um programa de incentivo para projetos de desenvolvimento científico e tecnológico e para atividades inventivas. A ideia é valorizar a criação intelectual e proteger os resultados de pesquisas realizadas por servidores do Estado. O projeto do deputado Zaqueu Teixeira foi aprovado em primeira discussão e volta ao plenário para mais uma votação. Que a gente consiga, criar prêmios que visem justamente isso, que as iniciativas que são criativas e que têm possibilidade de desenvolvimento tecnológico, que haja um reconhecimento. Isso pode funcionar com um selo, pode funcionar com a premiação. Tem várias formas que a administração pode tomar ao regulamentar a lei para reconhecer essa importante iniciativa nossa, que é, de fato, aquelas pessoas que buscam a inovação, a criatividade e, através dessa inovação e da criatividade, fazem inventos importantes, que a gente possa estimulá-los, porque isso é bom para o Estado, é bom para a economia e é bom para a pessoa que pratica essa atividade no seu dia a dia. A deputada Márcia Giovanni quer que a Secretaria Estadual de Saúde crie um cadastro de médicos que atuam nas unidades credenciadas ao SUS, com a especialidade de cada um. O cadastro deve indicar o número de médicos, área de atuação, dias e local de plantão e deve ficar disponível na internet para consulta dos pacientes. O projeto ainda vai passar por mais uma votação em plenário. Se a população tiver acesso ao número de especialistas, e no local que eles se encontram, vai ser de grande valia, até para o Estado, para a gente saber onde nós temos deficiência dessas especialidades. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até amanhã.